Vamos lá, vamos começar aqui, tá? Todo mundo sabe que o Bolsonaro, ele tá fazendo essa manifestação como consequência de uma manifestação fraca que houve no Rio de Janeiro. Havia dentro da turma dele, a turma que organizou a manifestação lá no Rio, um sentimento de que em São Paulo teria sido maior, porque as manifestações em São Paulo são maiores, porque São Paulo é maior do que o Rio de Janeiro. Tá? Por outras razões eles não fizeram a manifestação em São Paulo, eles queriam desmontar porque havia uma mobilização para que a manifestação aqui fosse sobre impeachment e tal, e havia toda aquela outra turma de supermans, etc, que ele não gosta. Então eles simplesmente queriam desmobilizar São Paulo, e aí eles montaram a deles em São Paulo, que foi essa manifestação tocada e financiada pela turma do bolsonarismo leal, os malafaio-valdemaristas, né? O malafaio-valdemarismo, que é quem está estruturado ao redor do ex-presidente, infelizmente ex-presidente Jair Bolsonaro, infelizmente não porque ele perdeu, mas porque né, tivemos um dia um retardado como esse na presidência da República, e isso muito me machuca, né, como conterrâneo de todos vocês. E aí a manifestação foi convocada, o tema era anistia, e sim, antes da gente começar a tratar de tudo, a gente precisa fazer uma leitura do que é o contexto da anistia. Naturalmente a anistia tem como objetivo salvar o Bolsonaro, né? É uma anistia para aquelas pessoas, mas o texto do projeto de lei ele é suficientemente vago para que um cara como o Jair possa tentar entrar, ou no mínimo, caso ele não entre numa anistia, ele possa, vamos dizer assim, dizer, olha só, passaram anistia, mas mesmo assim fui preso ilegalmente, porque pra mim não, isso era uma perseguição. Ou seja, geraria no mínimo uma argumentação pra dizer que ele foi alvo, na verdade, de uma prisão ilegal, blá, 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 blá. A gente sabe que assim, isso aqui é meio que uma construção retórica feita por ele. Há também como objetivo um desgaste maior do STF, e aí a gente vai fazer o parênteses do parênteses, e é importante vocês colocarem aqui. Existe instituição mais sabotadora do país e que erra mais do que o STF? Porque se houver, me falem. Eu vou listar 3 elementos que aconteceram na última semana. Não ataca o STF não, cara. Vamos lá. O STF, 3 coisas que ele fez. A ADPF das favelas deve ter visto, né? Isso aí precisa ser dito. O STF, ele se posicionou de maneira muito clara. Não vou falar que ele se posicionou a favor do crime, eu não quero ser preso, né? Mas vamos dizer que o STF aqui, ele resolveu seguir a linha do Barroso, que é a linha daquelas mesmas ONGs que costumam atender ao interesse do crime organizado. O crime organizado não achou ruim a ADPF das favelas, então acho que é mais do que suficiente eu dizer isso. Isso aconteceu na mesma semana que também a turma do Barroso, através de uma canetada, retirou o judiciário do arcabouço, do péssimo arcabouço fiscal do PT, mas na prática o que está deixando claro vocês vão fazer economia aí nos outros setores do Estado brasileiro, seja no legislativo, seja no executivo, seja no setor, nas empresas, não importa. A única coisa que vocês não vão mexer é nesse cesto de privilégios chamado judiciário brasileiro. Então o STF simplesmente na canetada tirou o judiciário, porque sim, e nem argumentou, só tirou o judiciário. Então o judiciário, ele segue regras próprias, ele impede que os outros setores cuidem das contas públicas. Eles são como se fosse uma bomba relógio ambulante, e dane-se a gente que se adapte para pagar as contas deles, tá? Como eu disse, eu já falei pra vocês, né? A máquina de pessoas que querem ser concurseiros. Você entende que tem sentido você querer ser um concurseiro, porque nesse game, né, o Brasil é o Brasil é uma grande piada, cara. E você vai entrar para um setor que você não corre risco nenhum, que os gastos eles estão acima do teto, que os gastos ficam fora do teto, né, os 2 tetos, o teto constitucional e o teto orçamentário. E o STF trabalha para manter a mamata para todo mundo. Isso é escroto, cara. Isso é muito escroto. E a terceira coisa que o STF fez foi penduricalhos de juízes assistentes do STF foi agora regulamentado. Agora não é um penduricário. Agora toma ele 10 mil reais mesmo, todo mês a mais, tá? Porque sim. Entendeu? Agora não tem a justificativa. Não é um penduricário. Agora assim, toma 10 mil reais pra todo juiz auxiliar de ministro do STF. Vixe, entrou 3 rapidinho, risou. Prosseguindo aqui. O que acontece com o nosso querido STF? Ele vai lá, comete essas 3 cagadas numa semana. E enquanto isso é visto como insensato, com razão, nas punições desses maluquinhos que tentaram sim um golpe de Estado. Veja só como a nossa posição é uma posição complicada de explicar para as pessoas, né? E dentro de um processo, né? Um processo complicado, para dizer o mínimo, oriundo do inquérito, complicado, para dizer o mínimo, o Bolsonaro começa a se colocar como um inimigo do STF. O STF soa como sistema. E o STF em grande parte a representação maior do sistema. Portanto, o Bolsonaro, quando bate nesse negócio da anistia, mesmo que seja pro benefício exclusivíssimo dele, parece para as pessoas que ele tá enfrentando essa máquina de injustiças a favor do crime, que é o STF. E aí ele ganha politicamente com isso. Então, assim, para ele, é muito boa essa briga.
todo mundo sabe, todo mundo que anda em Brasília, o que eu tô falando aqui é sabido, tá? Que essa manifestação ocorreu com o beneplácito do próprio STF. Eu vou citar, há um ministro que não é tão óbvio, não é o Xandão, então vamos ver se vocês colocam aqui, o mais agilizado politicamente dos ministros do STF, já sabia da natureza da manifestação, já sabia do que seria dito, tanto que a manifestação foi até, riso, calminha. Se olhar direitinho, a manifestação foi calminha. É o Bolsonaro chorando ali e tal, pelos dramas dele. Então, o que rolou foi isso. Foi uma manifestação ok. Então, todos os governadores, especialmente os governadores que são amigos de ministro do Supremo, e a maior parte dos que estavam presentes são amigos de ministro do Supremo, foram lá cumprir o papel de apoio ao Bolsonaro, defenderam a tese da anistia, ou seja, eles estão defendendo ali dentro das 4 linhas o que o Bolsonaro está pregando. Eles foram cumprir o papel deles e foram embora. Tá? Mas aqui que começa a discussão, porque se por um lado o Bolsonaro ele é estranhamente reabilitado como liderança de uma causa, enquanto como figura eleitoral ele está se perdendo, porque vejam só, de fato o Bolsonaro ou o bolsonarismo ele se reabilita perante o público como uma causa, tá? Mas por outro, o grande eleitorado que ele contém, mas não se resume a bolsonaristas, você entendeu? O grande eleitorado, especialmente o grande eleitorado antipetista, ele contém, mas não se resume a bolsonaristas. Então, esse eleitor, ele começa a se desprender do Bolsonaro, isso é uma pesquisa recente, o Dr. Rafael Almeida Riza pode colocar aqui, dando conta de que as pessoas não querem que o Bolsonaro seja candidato, acho que saiu ontem ou anteontem, as pessoas já estão dispensando o Bolsonaro como candidato. Saíram pesquisas também, acho que é coisa de 2 semanas atrás, dando conta também que aqui ó, Datafolha, isso saiu dia 6, foi agora. Datafolha, 67% dizem que Bolsonaro deveria desistir de candidatura em 26. Levantamento ouviu 3.054 pessoas entre 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Deveria desistir de candidatura em 26. Pois bem, soa paradoxal, tá? Que, olha, há uma reabilitação, mas não. Porque as pessoas às vezes tomam o todo pela parte, ou às vezes a parte pelo todo. Isso é um problema de análise que as pessoas têm. O fato do bolsonarismo estar especialmente quente perante um público engajado deles, e dá pra ver os números das lives da galera bolsonarista, há um momento de calor dentro do bolsonarismo, não significa que o restante do eleitor que está alheio a isso está achando o Bolsonaro bacana. A verdade é que esse eleitor está cansado do Bolsonaro, mas não necessariamente das representações bolsonaristas. Então, esse eleitor, quando eles falam, se é até uma pesquisa, nem Lula nem Bolsonaro, ele quer uma outra coisa, isso não significa que ele não vai pegar um bolsonarista no lugar do Bolsonaro, entendeu? Então ele pode muito bem pegar um bolsonarista. E qual é o cálculo que esses homens que querem suceder o Bolsonaro estão fazendo nesse exato instante? O cálculo é esse. Como é que eu faço para levar o eleitor do Bolsonaro e ser o candidato em 2026? Como é que eu faço meu partido fazer uma bancada grande em 26? E aí esses governadores, que esse é o... Aí sim, vamos começar a pegar o game. Que esse é o objetivo daquele monte, uns 6, 7 governadores que estavam presentes com o Bolsonaro. Qual era o objetivo deles ali? É repartir o butim do Bolsonaro. É repartir basicamente o legado eleitoral dele. Então você vai ver, olha só, Zema, Ratinho, Tarcísio e Caiado, tá? Eles estão ali unidos pela anistia. Amigo, ninguém ali liga pra anistia, tá todo mundo cagando pra anistia. O que você acha que o Caiado achava daquelas pessoas que estavam acampadas na frente de quartel em Goiás? O que o Ratinho achava? Eles cagavam pra isso. Eles estão nem ligando pra isso. Achar que esses governadores saíram dos seus estados de origem pra ir lá lutar pra um bando de maluco que queria um golpe de estado, que pudesse um golpe de estado, inclusive depor ou prender eles. Esses caras nem ligariam. Na verdade, eles iam adorar que o Bolsonaro prendesse esses governadores, tá? Achar que eles estão ligando pra aquelas pessoas ou pra uma pauta de anistia é maluquice. Então, naturalmente, assim, vamos tirar o véu de hipocrisia daí, tá? Naturalmente ninguém tá ali por causa de anistia nenhuma. O que eles estão ali é atrás de voto. Ainda mais do que voto, eles estão atrás da validação do Bolsonaro para os seus respectivos projetos políticos. Eles estão atrás da validação do Bolsonaro para os seus respectivos projetos políticos. Aí acontecem as coisas mais engraçadas. O Ratinho é governador do Paraná, certo? Ele sonha, talvez, distante, ser candidato a presidente da República, ou pelo menos um bom candidato ao Senado, certo? Isso o Ratinho ou vice de alguém, certo? Ao mesmo tempo, o Moro, que pretende suceder o Ratinho e que foi escorraçado pelos bolsonaristas, né, sempre foi tratado como o cocô do cavalo dos bandidos por ele, já vem o Kim Paim xingar ele, tava lá discursando em nome da anistia, né? O Zema tava lá e o Nicolas tava lá, por Minas Gerais. Ou seja, é uma briga por espólio político.
de maneira clara. Tava todo mundo ali buscando espólio. Ah, estamos unidos. Vocês estão unidos por nada. Essa causa aí é o seguinte, se chegar o Alexandre de Moraes, passar a mão no telefone e ligar para algum desses governadores e falar, sai fora desse assunto, senão todo mundo sai fora. Bem-vindo, Robson, quinto Valete Plus. A galera tá entrando aqui, tô feliz. Então, se o Xandão pegar, passar a mão no telefone, é isso. Então, o que eles estão fazendo é uma construção pessoal dentro de determinados termos. E quais são os termos? Os termos são: haverá eleição em 2026 e é muito provável que um candidato antipetista derrote o Lula ou o sucessor do Lula na eleição de 26. Capite? Todo mundo entendeu isso aqui? Então essa é a coisa número 1. Coisa número 2. Este presidente eleito sairá de uma coalizão de partidos do Centrão. Certo? Todo mundo entendeu? Beleza. Coisa número 3. Essa coalizão de partidos do Centrão vai oferecer um conjunto de candidatos que vão se colocar na mesa. E que, se não forem candidatos a presidente, no mínimo vão obrigar os outros a sentar e obter uma negociação boa. Não só para o candidato, mas para o partido. Capite? Entendeu, Riso? Capite. Eu digo isso porque na eleição de 2000... Além de eu saber que isso está acontecendo, porque eu conheço os envolvidos, eu sei também que na eleição de 22, quando houve uma série de candidatos se reunindo para conversar sobre quem vai ser o candidato do centro, eu cheguei a estar nesses grupos de WhatsApp, tinham vários ali, eu vi as conversas ali, eu participei dessas coisas, eu participei de reuniões online com esses caras e tal, e no fundo muitos deles estavam ali porque o partido posicionava um deles para estar lá, e aí, né, só para negociar a retirada, é um jogo. Então tá todo mundo ali fazendo parte desse jogo, mas não apenas eles. Se vocês repararem ali, como a causa da anistia, ela pega bem para alguns bolsonaristas, ela pega bem ali, e ela causa algum tipo de dano no STF, e ao mesmo tempo ela virou um palanque eleitoral para suceder o Bolsonaro, todo mundo apareceu, todo mundo quer tirar uma casquinha, porque foi entendido essa manifestação como uma manifestação de teor exclusivamente eleitoral. Então você vai olhar ali, vereadores, deputados, toda sorte de bolsonarista que tá de olho nas eleições de 26, foi lá. Repara isso, Riso. Todo mundo que é bolsonarista, ou neo-bolsonarista, que até agora os neo-bolsonaristas, vocês devem ter visto alguns neo-bolsonaristas patéticos lá, né? Vão lá, aí eles se submetem, é foto com o Mito, é foto com o Nicolas, são as coisas patéticas, de pessoas que são patéticas e que vendem até a mãe pra ter voto, né? E estão lá, né? E vão fazer isso, é do jogo. Então vocês precisam entender que essa manifestação é uma manifestação de caráter exclusivamente eleitoral. É uma manifestação sobre a sucessão do Bolsonaro, sobre a sucessão do Bolsonaro dentro da direita, e sobre quem vai assumir. E caso por exemplo, o Caiado vai ser esse cara? Muito provavelmente não. O Caiado não será esse cara. Agora, de alguma maneira, o Caiado tá se posicionando para alguma coisa nesse jogo. O Caiado pode ser um vice, entendeu? União Brasil tentar trocar um vice ali, entendeu? O Zema, ele não tem partido nem cacife para vice, muito menos para presidente. E o Novo adotou uma estratégia de ser um anexo do bolsonarismo. Então, o Zema, ele vai se compor para alguma coisa. Eventualmente, eles podem botar o Zema como, sei lá, o ministro da Fazenda do Tarcísio, sabe? A coisa que o Partido Novo adoraria, né? O Zema como ministro do Tarcísio, ou com algum outro tipo de posição, né? É basicamente isso, né? Eles vão construir aí os meios de se compor. Naturalmente, o candidato ao Tarcísio, e de todos os nomes que estavam ali presentes, dos governadores listáveis ou presidenciáveis listados, o do Tarcísio é o que o Bolsonaro confia mais, é o que dispõe do maior canhão. Ele é o governador de São Paulo. Ele tá num partido que é o Republicanos, que cederia ele pro PL, mas em troca iria fazer algum tipo de composição, e eu acho que eles não teriam problema nenhum em fazer esse tipo de composição. O Guilherme Varajão falou: quem disse que o Tarcísio ganha? Olha, cara, eu acho que a situação aqui o candidato antipetista que tiver bem posicionado em uma boa coligação derrota o PT na próxima eleição. Esse cara derrota o PT. Para derrotar o PT, ele tem que ter o endosso do Bolsonaro e essa máquina que vai dar tempo de TV, estrutura e governadores e prefeitos nos estados, e o Centrão estaria com esse candidato. Então, sim, esse candidato ele provavelmente seria bastante favorito para as próximas eleições. A não ser que o Lula impõe uma reviravolta que eu acho que não está no horizonte de ninguém. Alguém aqui acha, sendo bem honesto, que o Lula vai dar uma reviravolta? Então, assim, o Tarcísio ele é o favorito. E o que nos soa, né, quando a gente vai
pegando alguns sinais, quando a gente conversa com gente dos bastidores da política aqui de São Paulo, inclusive ligado ao Palácio dos Bandeirantes, quando a gente vai farejando os detalhes, tá? O que a gente percebe é isso, tá? Eles estão trabalhando já a eleição de 2026 do Tarcísio e é isso, não vai ser nenhum familiar do Bolsonaro, né? Um Eduardo, um candidato aí da família só faria sentido num contexto em que o Bolsonaro não se sentisse contemplado, ainda que há uma fragilidade na estratégia. E qual seria a grande fragilidade na estratégia? O próprio Jair. O Jair vai preso. O Jair é um sujeito instável, tá? Pense a seguinte coisa. Jair Bolsonaro preso. 2. Ele não tendo o controle total da família e aí as operações políticas da família sendo tocadas por Carlos e Flávio. Flávio é um cara mais bico doce, né? Levando o papinho de todo mundo, tentando fazer uma composição. E Carlos neurótico, tentando manter a ascendência do pai sobre os demais. Gente, vai chegar o processo eleitoral, por mais que o Bolsonaro seja o grande eleitor do campo da direita, o Tarcísio, as pessoas vão aglutinar ao redor dele, vão começar a esquecer do Jair. Carlos e outras figuras vão ficar obrigando a todos os candidatos terem que fazer grandes demonstrações de lealdade ao Bolsonaro, quando eles vão ficar fazendo cálculo, uns vão fazer, outros não. Ele vai ficar neurótico. Na neurose, né, e eu tô falando ainda na pré-campanha, no começo do ano que vem, na neurose muita coisa pode acontecer. Do tipo, o Bolsonaro ficar neurótico também, e o Bolsonaro avisar que não quer apoiar ninguém. Esse tipo de coisa pode acontecer. Um cara como o Tarcísio jamais será candidato a presidente se não contar com um apoio direto, reto e claro do Jair. Se o Bolsonaro não endossar ele não vai abandonar uma vitória certa em São Paulo por uma candidatura incerta à presidência da República, entenderam? Não vai, e nem vão apostar nele, né? O arranjo todo não vai apostar nele num cenário desse. Aí que os outros entram, né? Um cara como Caiado já toparia. O próprio Zema ele tá na fila, ainda que ele tá bem lá atrás na fila. E aí outros nomes que poderiam ser lançados ou aventados, tá? Tem muito arranjo para construir. O PSD do Kassab é um partido que tá no governo Lula, que tá com o Eduardo Paes e tá com o Tarcísio. Ele tá com todo mundo porque ele é um partido do centrão, então ele é governo e governo e oposição ao mesmo tempo e ele pode, né, bota um de vice no outro, um espera. Tem uma estratégia que está sendo traçada pelo Eduardo Paes, esperando que o Lula não seja candidato a presidente, tá? Ou seja, eles colocam como vice pelo PSD do Lula. O Lula não é candidato, e aí ele troca apoio no Rio de Janeiro, por exemplo, em troca dele ser o candidato majoritário, né, à presidência da República. E aí o PT e o Lula endossariam um cara como ele poderia levar os votos do Lula com uma rejeição menor, por exemplo, ao do Tarcísio, ele brigar ali para ganhar a presidência da República sendo um candidato muito disputado. Quem entrou agora, Riso? Esse é o desenho, tá? Esses caras, como eu já falei pra vocês, esses caras não vão querer ter concorrentes que possam evitar que o candidato do Centrão chegue no segundo turno. Isso quer dizer que um cara como o Pablo Marçal, ele vai fazer duas coisas. O STF simplesmente pode dar uma canetada e tirar ele da eleição, entendeu, Riso? Sim. Simplesmente tirar ele da eleição. Porque esse aqui seria um arranjo, tá? Um arranjo que envolve Centrão, Tarcísio e tal, e Bolsonaro preso, seria um arranjo de amizade. A STF pacificou, vocês botam o presidente que vocês querem, vocês roubam aí, todo mundo se compõe. O orçamento secreto é mantido, é um grande acordão. A próxima eleição presidencial, ela não importa se o candidato Lula vença ou o candidato do Bolsonaro vença, ambos os candidatos serão candidatos do STF, vocês entenderam? Vai ser um candidato biônico do STF. O Lula já foi um candidato biônico do STF. O Bolsonaro, quando era presidente, já era submisso ao STF. E o próximo presidente, nomeado inclusive o Bolsonaro, que estava, provavelmente, o provável novo presidente, que está nessa foto, ou que estava naquele caminhão do Bolsonaro, este cara será um cara que terá o beneplácito do STF. Ele só vencerá a eleição porque vai estar em comum acordo com o STF. Então o STF vai canetar. O Marçal tá aparecendo, aí tira o Marçal da jogada. Eles vão fazer isso. E eventualmente o Marçal pode se compor, inclusive, para ser candidato a governador aqui de São Paulo. Como tem um zum zum zum.